Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo onde procuraremos responder mais uma pergunta relacionada ao Evangelho de Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. A crucificação está entre as formas mais terríveis de matar uma pessoa, e milhares de crucificações foram feitas no mundo pelos romanos. A mais famosa é do Senhor Jesus Cristo, que está lá mencionada no Novo Testamento. Mas veja, as representações da crucificação de Jesus Cristo foram quase todas pintadas séculos depois de quando ela efetivamente aconteceu. Então tem alguns erros que se perpetuaram. E a gente vai falar um pouquinho sobre como realmente foi a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Compreender a morte de Jesus, embora de natureza horrível e dolorosa, pode nos ajudar a entender melhor o amor incrível que o Salvador tem por nós, por causa do que ele estava disposto a suportar. Muitas vezes, a crucificação era precedida pelo doloroso processo de açoite, como foi o caso de Jesus. Isso era feito para enfraquecer o condenado, e vários dos prisioneiros condenados à crucificação nem sobreviviam a essa fase. O chicote era feito de tiras de couro presas a uma alça, com vidros quebrados, pregos, ossos e pedaços de chumbo presos à ponta das tiras. O chicote foi projetado para rasgar a carne, arrancando a pele, os músculos até os ossos. O poderoso símbolo do pão do sacramento, que representa a carne de Cristo sendo dilacerada, é um lembrete constante para nós do açoite que Jesus teve que suportar por nós. Depois de açoitado, o condenado era obrigado a carregar sua própria cruz pela cidade até chegar ao local da execução. Ao contrário da maioria das representações que mostram Jesus carregando a cruz inteira, o condenado, na verdade, carregava apenas uma parte da cruz. Isso por causa do peso enorme de uma cruz completa e porque a madeira era um recurso muito escasso naquela época. Então eles usavam a base, uma árvore já existente, um poste. Muitas pessoas pensam que Jesus pode ter crucificado em uma árvore viva, o que traria mais beleza ao título de Jesus como a árvore da vida. Os evangelhos nos dizem que Jesus foi crucificado em um lugar chamado Gólgota. A palavra hebraica para Gólgota significa crânio, provavelmente se referindo a uma colina ou uma pequena colina com o formato de um crânio nu. Hoje, em Jerusalém, existem dois principais locais tradicionais para o Gólgota. O topo da colina da Igreja do Santo Sepulcro é um deles, e a colina da Caveira, fora dos portões de Damasco, é outro. O primeiro local foi escolhido por Helena, mãe do imperador Constantino, por volta de 325 d.C., devido às várias tradições anteriores. Hoje, a colina está localizada dentro dessa enorme igreja sob lajes de pedra, com apenas partes da colina original visíveis por trás das lâminas de vidro. Curiosamente, é por causa dessa igreja, com seus degraus íngremes que conduzem ao tradicional local da crucificação, que tantas vezes vemos pinturas e filmes retratando as cruzes no topo de uma colina. No entanto, Roma geralmente não crucificava no topo de colinas, mas sim ao lado das principais estradas e portões da cidade. As cruzes também eram muito mais curtas do que normalmente representadas, de modo que as vítimas ficavam mais baixo possível, colocando-se quase ao nível dos olhos dos espectadores. Isso acontecia para que todos passassem e vissem vividamente as consequências de se opor ao poder de Roma. Outro local tradicional é o Calvário de Gordon, que foi identificado apenas uns 175 anos atrás. Foi escolhido por causa da notável semelhança da colina com uma caveira e por causa de sua proximidade com uma tumba antiga, agora conhecida como a Tumba do Jardim. Também porque na lei de Moisés os animais deveriam ser mortos ao lado norte do altar de sacrifícios. Com essa colina, estando ao norte do templo, em uma continuação do mesmo monte onde ficava o templo, o lugar parece ser adequado para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Em 1968, vários túmulos foram descobertos em Jerusalém que datam da época de Jesus. Dentro de uma tumba, eles encontraram um ossário de pedra ou caixa de ossos com um prego enfiado no osso do tornozelo do homem enterrado.
Esse achado é extremamente significativo, pois é o único achado arqueológico conhecido de uma pessoa crucificada. Os especialistas foram capazes de aprender várias coisas intrigantes com essa descoberta. Primeiro, o prego não foi cravado na frente do pé, como geralmente é representado nas pinturas, mas sim na lateral do tornozelo, diretamente no osso. Isso significa que um prego separado foi cravado em cada pé. Os arqueólogos também ficaram surpresos ao encontrar fragmentos de madeira em ambos os lados dos ossos do tornozelo. Isso levou à conclusão de que o prego foi primeiro colocado em uma arruela de madeira antes de ser cravado no pé e na cruz. Isso teria evitado que a vítima ou os membros da família tentassem arrancar o corpo da cruz para evitar a dor insuportável da crucificação. Agora imagina isso, pendurada na cruz, a vítima era obrigada a se apoiar nesses pregos que estavam no seu tornozelo, tentando assim segurar o peso do corpo com as mãos estendidas e pregadas. Esse processo se tornou ainda mais doloroso porque a carne rasgada nas costas por causa do açoite, era pressionada contra a cruz, enquanto eles alternavam entre ficar pendurado nas mãos e ficar em pé. As vítimas eram conhecidas por viver vários dias na cruz antes de morrer, tornando a morte de Jesus depois de apenas algumas horas muito incomum. Acredita-se que as vítimas morriam por asfixia, ou seja, pela falta de ar, causada pelo simples cansaço de estar pendurado na cruz. A disposição de Jesus morrer na cruz por nós, de maneira tão dolorosa e agonizante, nos ensina seu incrível amor. Jesus poderia ter sido morto por apedrejamento ou por uma de muitas outras maneiras, mas em vez disso escolheu ser crucificado. Ele se submeteu às formas mais hediondas e temíveis de morte, para que pudesse compreender como socorrer seu povo. Nenhum de nós pode afirmar que Jesus não conhece a dor intensa de qualquer sofrimento que passamos, porque ele sofreu uma angústia e uma dor tão profunda que nenhum de nós seria capaz de suportar. Verdadeiramente, como Isaías disse, ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Sou grato por saber que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que morreu por nós. Depois de conhecer um pouco mais sobre a crucificação de Jesus Cristo, como você se sente a respeito do sacrifício infinito e eterno que o Pai Celestial e Jesus Cristo fizeram por mim e por você? Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.